Bom dia, maravilhindas. Eu estou tentando consertar o meu suporte aqui do jeito que fica de uma maneira boa. Estou cá embaixo, né? Eu estou cá embaixo na área de lazer desse povo e tá cheio de roupa como sempre, né? Hoje que eu vou recolher. Bom, lindinhas, maravilhindas, meninas de Deus, eu sou crente, Helena, mas quem te fez foi o Criador. Aí é uma coisa que você vai ter que discutir com ele. Daqui acho que uns 2, 3, 4, 10 dias, se a minha eles não vieram ontem não, mas se ela continuar, daqui uns dias vocês vão me ver assim, ó, eu já comecei a tirar. A minha sobrancelha, eu tenho muito pouco pelo. A minha sobrancelha é assim. E o meu cabelo é dessa cor. Sabe aqueles negro aço? Eles falam assim, aqui na minha cidade fala assim. Eu sou aquela negra de cabelo amarelo para completar. Entendeu? Eu que tinjo. Mas agora eu não vou tingir, eu vou tirar ele, vou esperar a Caleb fazer um ano. Não, esse dia tá me incomodando. Eu vou tirar e eu quero que vocês se habituem. Assim, Helena, eu não passo pintura. Tem alguns, os primeiros vídeos que eu tô assim, ó. É porque o Senhor, minhas irmãs quase me comeram vivo, que tá assim, ó. Pô, você tá mudando de voz, você não fala, não é assim, não é mesmo não. Eu falo igualzinho, eu falo nos últimos vídeos, nesse agora. Eu vou falar um pouco mais baixo, porque a Dani hoje tá de folga, para nossa alegria, a Dani tá de folga. Um dia que ela tá de folga, eu não faço nada, né? Maravilhindas, eu vim dizer pra você que o propósito do Senhor na sua vida, na minha vida, pode até parecer frustrado, mas não é frustrado, entendeu? Eu tava me recordando da minha criancice, né? Quando eu era criança, que já tem muitos anos, a minha avózinha me ensinou tudo de religião. Me ensinou a rezar o terço, a fazer parte do negócio lá de Maria, que as viúvas punham um véu preto e as mocinhas punham um branco. Ela me ensinou tudo, porque minha avó era extremamente católica, né? E eu não vim aqui para debater religião, né? Porque religião e futebol, sangue de Jesus sem poder, só dá briga. Mas eu tava lembrando daquele tempo, a gente morava assim, você acha que tinha muro? Não tinha muro não, de uma casa você passava para outra, que passava para outra, que passava para outra. Por quê? Porque as pessoas eram muito mais religiosas. Elas eram muito mais tementes naquilo que elas criam, né? Tanto é que na igreja católica eu aprendi que Jesus foi crucificado entre o bom ladrão e o mau ladrão. Que ladrão que é bom, gente? Fala aí. Existe bom, o ladrão entra na sua casa, põe a faca no seu pescoço, um revólver na sua cabeça, que a gente vê muito televisão. Esse ladrão bom, todos os dois eram uma peste. Todos os dois, ele foi crucificado entre dois ladrões e todos os dois eram uma peste. Só que um reconheceu, quando o Barrabás começou a conversar abobrinha, ele reconheceu, oi, nós estamos aqui, nós sabemos por que nós estamos aqui. E olhou para Jesus e falou assim, olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Hoje mesmo estará no paraíso comigo. Aquele homem teve tempo, gente, de batizar, de frequentar a escola bíblica dominical, ele não teve tempo para nada. Ele teve tempo para acreditar. E é claro que esses rituais aí, nós que estamos vivos e não vamos ser pendurados numa cruz, nós temos que fazer, né? Frequentar a igreja, ler a Bíblia dentro da igreja, eu acho a maior falsidade para muitas pessoas. E hoje agora eles passam a Bíblia pro Android, despista que tá lendo Bíblia e tá mandando altas mensagens, o pregador tá morrendo em cima do púlpito e está lá, ó. Por que você sabe disso? Eu sei. Porque durante 20 e tantos anos eu fui obreira e ficava de pé. E se tem uma obreira chata, era eu. Eu chegava lá e falava assim, desliga seu celular agora. No culto que eu dirigia na quarta-feira, se telefone tocasse.
entendeu? Porque eu acho que tem que ter normas. E a igreja evangélica tem um defeito muito grande. Entra na igreja católica, eu frequentei a igreja católica, criança não dá um pio, não tem bebedouro lá para todo mundo, toda hora a pessoa fica lá molhando o bico, lá na torneirinha da igreja. Não tem nada disso. Agora a igreja evangélica tem um bebedouro, a mãe leva um pacotinho de bolacha, dá pro filho, tem um tanto de criança lá olhando, ela soca no filho dela. Eu, quando era obreira, eu falei só, vamos lá aí, minha filha, me dá seu biscoito aí, que ninguém manda você trazer seu biscoito pra igreja não, me dá aí, vamos dividir com os outros. Então, assim, as pessoas que me viam, elas tinham até um certo medo. E aquelas mulheres sentavam lá com aquela saia. Teve um dia que eu cheguei perto da menina e falei, escuta aqui, deixa eu falar com você, filhinho. Você desce a saia, ou então você fica de pé, sua calcinha tá aparecendo tudo lá na frente. Lá, os homens aqui tem tempo de sofrer um infarto. Porque a gente tem que ter noção, velho. Eu preciso ter noção. E eu sou chata. Helena, mas você usa short? Uso, eu só não uso biquíni, né? Porque também, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhuma estria, né? Ficar com esse barrigão à mostra, ninguém merece. Mas tem muito tempo que eu não saio pra nadar, porque a vida do meu marido hoje em dia é só futebol, né? Mas a gente precisa de ter senso. Então eu estava falando a respeito da minha avó, quando eu fazia as rezas com ela, comparando com o de hoje. A minha avó morreu salva, viu, gente? Porque antes dela falecer, ela entregou a vida dela para Jesus. Aliás, ela foi uma católica devota, mas foi a primeira a buscar na igreja evangélica um Deus vivo que pudesse mudar a vida da filha dela, que é a minha mãe, que tinha uma vida sentimental derrotada, que era minha mãe. Então, às vezes me dá uma saudade dela, entendeu? Mas não é saudade que traz dor, não, porque ela sofreu muito. Então, graças a Deus, ela está descansando nos braços do Pai. E outra coisa, eu não acredito em reencarnação, porque quando você lê lá a história do rico e do pobre, morreu os dois. O pobre ficava lá, cheio de chagas, cheio de coisas, ele morreu. E ele foi para os braços de Jesus. Não é porque ele era pobre, tinha feridas, não. E o rico foi para o inferno. E ele fala assim, ó, Deus, deixa eu ir lá. E lá do inferno ele via o outro lá, o mendigo lá, sendo tratado, curado, tranquilo, com roupas, com vestes novas. Ele falou com Deus, começou a entrar em desespero. Deixa eu ir lá avisar para minha família, para que eles não tomem esse caminho. Deixa eu ir lá avisar. Sabe o que Deus falou para eles? Não. Se eles não ouviram os profetas, se eles não ouviram todos aqueles que pregaram, eles, ainda que levantam um morto e vai lá avisar, eles não vão aceitar. Por aí você vê. Então não briga comigo, não. Vai na palavra. Briga com a palavra. Eu estou apenas te alertando. Para com esse negócio de reencarnação que você vai ver numa vida melhor, que não existe isso não. A Bíblia fala que a nós está ordenado a morrer uma vez só. E é isso que eu quero dizer para você. Em que está fundamentada a sua fé? Em quem está fundamentada a sua fé? A minha fé está fundamentada em Cristo. A minha fé está fundamentada em Deus. E a sua fé precisa estar fundamentada em Deus. Quando eu conhecia Jesus da história, o Jesus morto lá, crucificado, eu lembro que eu ajoelhava no pé daquela cruz, daquele Jesus morto, e pedia, mas mesmo assim sentia um vazio. Quando eu conheci a história de Jesus, quando eu vinha conhecer a história de Jesus que se encontra aqui, a minha vida mudou. Eu fiz um pedido a Deus e eu quero depois contar para vocês o pedido que Deus me atendeu no mesmo dia, o dia que eu conheci o Jesus da história, que é muito linda, né? E eu quero deixar para você, para cada uma dessas 150 mulheres, as que estão chegando,